Olá, meus amigos, tudo bem? Nós estamos aqui com mais uma edição do nosso Kardecast, que é o podcast espírita aqui da Associação de Estudos Espíritas Allan Kardec de Salto de Pirapora. Hoje eu estou com meu amigo Gaspar, que além de espírita, ele é dentista e ele vai falar para nós umas assuntos muito interessantes que quem é médium, quem é sensitivo, quem lida com as emoções sabe que é algo muito importante, que é o bruxismo e as tensões temporomandibulares, né, Gaspar? É isso. Uma coisa que eu gostaria antes de começar, vamos fazer uma oração, né, Gaspar? Perfeito. Então, vamos todo mundo em casa se concentrar, vamos pedir a permissão para os nossos guias, para os nossos mentores, tanto meu como do Gaspar, como da casa e da casa de vocês e do Brasil, que nos abençoem, nos inspirem para que os assuntos levantados hoje estejam alinhados com a vontade da espiritualidade superior e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Então, Gaspar, se apresenta para os nossos telespectadores aqui do Kardecast. Bem, eu sou o Gaspar, sou dentista há quase 40 anos e vim para Sorocaba nessa época me formei em 86 e vim para cá em 87. E estou na área, trabalhando na clínica desde então. Então tu é mais sorocabano que... Tenho mais tempo de Sorocaba, sou mais sorocabano do que mineiro. E o Gaspar, ele também, além de dentista, ele trabalha nas casas espíritas, no Gabriel Delany. Ele também tem um conhecimento de espiritualidade e ao longo das nossas conversas veio à tona um assunto muito importante, que foi uma das razões do Gaspar vir aqui conversar com a gente, que é como as pessoas elas não conseguem trabalhar suas emoções, não conseguem talvez colocar, expressar elas, causando acúmulos de tensões que levam a vários problemas de saúde, né, Gaspar? Entre eles o bruxismo, né? E nós vamos trazer isso para tentar trazer esse problema que é tão comum. Todas as pessoas que eu tenho conversado e falado, eles comentam que tem algum grau ou algum parente ou alguém que tem esse problema grave, e isso à luz da espiritualidade, né? Nós vamos trazer isso hoje. Claro. O bruxismo já não é... O bruxismo é uma enfermidade que assola a população já há milhares de anos. Haja visto que um dos conceitos do bruxismo que veio da Idade Média, que era o mal das bruxas. Tem o outro, que é a origem do nome, que é briquismo, que parece que veio do grego, mas eu acho que, para mim, é muito válido essa terminologia que vai bem... vai bem o foco da enfermidade, que é o mal das bruxas, que na Idade Média eles pegavam as mulheres, jogavam no calabouço, até a época da grande festa, que era em praça pública, a queima das bruxas. E no calabouço se ouviam aquele barulho da boca ruim, que era o de ranger de dentes. E aí que veio esse termo, segundo alguns autores, que esse termo veio do mal das bruxas, que é o bruxismo. Mas então, aquela tensão, aquela antecipação que ela tinha de que ia ser queimada viva, a tensão dela... Olha que interessante. Na época que eu me formei, a gente aprendeu que o bruxismo vinha de uma incoerência, de uma oclusão não correta. Algumas interferências levavam ao bruxismo. Agora, hoje, já se sabe que o bruxismo vem de uma mente que não passa, que não descansa, que vive num looping. Esse looping mental, como toda doença, não começa no corpo, ela se manifesta no corpo por um tempo latente no plano espiritual, no plano mental, né? Que chega um ponto de exteriorizar no corpo. E tu vê que interessante, eu acho que quase ninguém aqui tem ansiedade, né? Quase ninguém está com muitos pensamentos, quase ninguém está com problemas, então eu acho que esse bruxismo aí tá bem moderno aí para a gente poder
entender que eu vou falar que eu pessoalmente, eu percebo que muitas vezes eu acordo pela manhã com tensões aqui na testa, na mandíbula, e muitas vezes eu me pego, às vezes eu chego a acordar com o som da minha boca. Dos seus dentes friccionando. Friccionando. Exatamente. Esse é o bruxismo. E essa mente que não descansa, esse loop mental, tem muitas pessoas que descarregam na boca, nos dentes. Quantas pessoas essa tensão não vai para o coração, tem um problema cardíaco. Para o estômago, coluna, com úlceras, coluna com problemas sérios de tensões na coluna e até cânceres, né? A maioria a gente sabe que a maioria tudo que acumula, toda a energia acumulada mal trabalhada, que não foi dissipada no plano mental, vai se manifestar o ralo da mente, é o corpo ali que vai se condensar. E essas pessoas que descarregam toda essa tensão na boca tem vários problemas, aí vai, cada um desenvolve um problema onde o sistema mastigatório, um dos componentes do sistema mastigatório é mais fragilizado. Tem pessoas que tem a musculatura um pouco mais fragilizada, então eles trazem muitas dores nessa musculatura que está tensa, friccionando e tensa, então sente dores nos locais onde esses músculos estão inseridos no crânio ou na base da face. Têmporas aqui, né? Principalmente nas têmporas é muito... É claro as cefaleias, as dores nos temporais, nas têmporas. Então, 100% de quem fala que tem dor de cabeça e ela se origina daqui é bruxismo. Eu não vou falar que todas as cefaleias são de bruxismo, mas nós temos como fazer um diagnóstico com palpações, com uma anamnese bem feita, e a gente tem como saber e orientar a pessoa e orientar sobre isso. Se realmente é do bruxismo, aí a gente vai tentar fazer um tratamento para aliviar um pouco essas tensões. Sabe que você falou sobre o excesso de pensamentos, e eu me lembrei do Augusto Cury, que ele cunhou um termo novo que é a síndrome do pensamento acelerado. Correto. E que ele fala que a humanidade moderna, ela aprendeu a coletar muita informação. Então, nós, numa rolagem do Instagram, em 10 minutos, a gente rola 50, 100 informações diferentes, né? Com bastante conteúdo controverso, e aquilo vai entrando na mente e a mente vai criando loopings. Então, nós estamos alimentando o bruxismo, estamos alimentando diariamente preocupações, tensões, e que o nosso corpo vai precisar ter essa válvula de escape, né? Essa é uma válvula de escape que, infelizmente, pode provocar vários danos para o sistema mastigatório. E como é que a gente pode fazer, né? Obviamente, aqui, o Gaspar sendo dentista, eu acho que a primeira mensagem é: procure o seu profissional dentista, já faça uma análise, porque muitas vezes a pessoa, ela não relaciona, ela nem se dá conta que ela está com isso. Não, a maioria não se dá conta. E nem antes de nos procurar, primeiro ela já passou por neurologistas, por oftalmologistas. As enxaquecas, às vezes acha que pode... Otorrino, zumbido, né? Os zumbidos no ouvido e uma grande parte essa tontura. Os vertigens. As vertigens, os labirintites. Uma grande maioria vem dessa tensão. O Zé está falando ali, síndrome vestibular. Isso. Que é essa síndrome do equilíbrio. Da tontura vem de uma tensão da mandíbula, do côndilo da mandíbula, na articulação temporomandibular. Quando essa resultante de força vai na parede óssea posterior da cápsula,
da cavidade glenoide, que é da articulação, com o osso do ouvido. E esse osso que separa ali. É uma lâmina fininha. E quando você tem um acúmulo de pressão ali... E vai lá para a cóclea. Vai lá para a cóclea e você tem esse problema de vertigem e de labirintite. Felizmente, eu tratei já de pacientes com problemas de labirintite muito sério. Deu trabalho para tratar. Nós ficamos quase uns 6 meses em tratamento. Mas ela chegou no consultório amparada dos 2 lados, com a avó e com a mãe, porque ela não conseguia andar. De tontura? De tontura, ela não conseguia sair de casa. Aí alguém indicou, nós fizemos o tratamento. Com 3 meses, a mãe só acompanhava. Com 4, 5 meses, ela conseguia tateando as paredes e ir até o consultório. Com 6, 8 meses, ela já estava sem problema nenhum. E voltou a dirigir. Ela não podia dirigir. Então, por que isso é tão relevante para nós? O sintoma de zumbido, vertigem, labirintite, dores de cabeça, para quem trabalha com a espiritualidade, com a mediunidade, é muito próximo de influência espiritual. Então, assim... é importante nós conseguirmos entender que muitos problemas podem vir de espíritos, podem vir das influências energéticas, mas muitos outros sintomas podem vir do nosso próprio comportamento emocional, do nosso próprio mau hábito de vida, que isso também precisa ser trabalhado. Eu nasci numa família espírita onde a maioria dos nossos sintomas eram tratados como obsessão ou espiritualidade. E era muito difícil nós ir procurar um médico, porque vamos fazer terapia espiritual. E muitas vezes a gente tinha um delay, uma demora muito grande para nós encontrarmos também o auxílio. Allan Kardec falou que nós, espíritas, temos que estar caminhando com a ciência. Então, não é nada errado, pelo contrário. Quando a gente iniciar uma terapêutica espiritual, procurarmos profissionais também que estejam trabalhando em sinergia com isso. Então imagina alguém com dores de cabeça, com tonturas, pode ser espiritual? Pode. Mas também procurar um dentista, procurar um neurologista para fazer um tratamento adjuvante. Isso. Quando eu fiz uma pós nessa área, isso já faz já mais de 25 anos, e nós tínhamos como tratamento, um tratamento físico no consultório, que a gente faz até hoje, mas a gente era orientado, olha, realmente isso aqui você pode... Se o seu tratamento persistir, você peça para o paciente procurar um neurologista ou um psiquiatra, um psicólogo, mas era assim, era até aí. Agora hoje eu já tenho essa clareza que hoje aumentou a área da gente trabalhar em comum, inclusive com terapia espirituais. Pois é, tu vê que hoje em dia nós estamos saindo daquele lado unidisciplinar para um lado multidisciplinar. Então, o bruxismo ele vai embarcar um dentista, um psicólogo, talvez um psiquiatra, um neuro, um otorrino e a parte espiritual. Que aí, nessa sinergia de conversas, nós podemos trabalhar todas as áreas corporais. E é isso que a terapêutica moderna espiritual ela está levando em conta. Nós podemos utilizar os tratamentos médicos, os tratamentos materiais, como aceleradores da cura espiritual. Então, a mensagem é essa, né, Gaspar? Perfeito. Já no início, hoje em dia, antigamente era meio tabu. Eu também sou médico, então muitas vezes quando a gente via alguém com algum problema emocional ou espiritual, a gente tinha muito receio de trazer isso. Hoje, nós já temos condições de poder, olha, eu vou já iniciar um tratamento
qual que é a sua fé, qual que é a sua religião. Correto, Procure perfeito. dentro dela algum apoio, procure um apoio psicológico e já vai me ajudar. Nossa, e todo o apoio psicológico é muito, mas assim, acelera demais a cura. Demais. E o que a gente vê é isso. Mas na clínica, infelizmente, tem essas pessoas que são que são resistentes, né? Se você pede para procurar principalmente se uma terapia espiritual, aí fica difícil, né? Tem pessoas que são muito, dependendo da religião, elas são muito fechadas e é difícil mesmo. Mas o que a gente tenta fazer é proteger o sistema mastigatório, para que ele não venha a um colapso. Então, nós atuamos, mas não na causa. Eu tive uma colega, na verdade foi um amigo de uma colega de medicina, na época que eu entrei na medicina, eu entrei com 18 anos, e ela me contou esse caso, que era um caso de um estudante de medicina também, em que a tensão que ele teve foi tão grande que ele teve um travamento. Uhum. Então ele não conseguia abrir a boca mais. Ele precisou fazer uma internação médica para conseguir ter um pouco de abertura para se alimentar. Isso. Para conseguir fazer, não conseguia falar. Ele pode ter tido uma contratura muscular intensa, que aí não abre mesmo, um trismo dos músculos elevadores, masséteres, o pterigoideu medial, ou até uma desordem intracapsular, um deslocamento do disco com um grau severo de inflamação intra-articular. Aí já é mais difícil de tratar. E esta pessoa, quando ela foi comentando, era uma pessoa muito nervosa, muito preocupada, porque na nossa área, às vezes as faculdades exigem muito da gente e o estudo, a postura, fica se alimentando mal, fica estudando demais, fica muito preocupado, tem muito medo, acelera o pensamento demais e traz isso para o corpo, né? Exatamente. Concomitantemente, esse problema, ele pode vir associado a outros problemas que é muito comum também a gente ver, que são as nevralgias do trigêmeo. Essas são dores que eu que sou oftalmo trato muito. Você trata. Trato muito. E meu pai tinha nevralgia do trigêmeo. E meu pai tem um filho que é médico, 3 filhos dentistas, e eu ainda não era dentista. Eu corria com meu pai porque eu queria que ele melhorasse, ficasse livre das dores que eram horríveis. Enfim, acabou com teve que lesionar o nervo, o sensitivo, para parar com as dores. Mas ficou com uma paresia. Parestesia, né? A paralisia não, ficou uma parestesia. Foi Só o sensitivo. Mas é horrível. Mas a gente fica analisando o perfil psicológico dos portadores desse tipo de lesão, é o mesmo, são pessoas mais introvertidas, mais sérias, mais que... ruminantes, né? É quase um... ruminante, que fica ali, fica até com um pensamento repetitivo. E o ruminante que nem a vaca, né? Que fica mastigando ali, o dia inteiro. Se a gente mastiga a mente, pensamos, fica num ciclo, isso traz... E parece que tem uma degeneração da bainha de mielina dos neurônios dessa região, que traz um transtorno de dor horrível. Que coisa séria. Então, infelizmente, isso tem muito na clínica. Mas a gente está indo para... Do ponto de vista odontológico, tu tem algumas dicas que a gente pode fazer para, ao longo do dia, ter a atenção aqui para relaxar? Como que a gente pode diariamente ter um comportamento que possa permitir com que o nosso sistema mastigatório esteja mais descansado? Porque normalmente o nosso corpo ele é perfeito, né, Gaspar? Perfeito. Ele resolve, ele nos ajuda a nos mantermos curados. Só que nós somos insistentes em atrapalhar ele, né? Exato. Então tem algumas dicas que a gente pode... Tem sim.
além da principal, que eu acho que é controlar os pensamentos, que essa é a coisa mais difícil que a gente tem que fazer, né? Educar os nossos pensamentos, mas é difícil. Mas outra dica, a hora que você fica nesse loop mental, eu costumo dizer que os neurônios, eles começam a fazer o mesmo circuito e fica como se fosse um trilho de elefantes. Vai chegando um ponto que ele fica muito alto, você não consegue sair dele. Então é um exercício hercúleo para mudar o foco do pensamento. Quebrar o encadeamento mental. Quebrar aquele looping, ouvir outras coisas, tentar mudar, botar um podcast para poder botar música. Botar um podcast espírito, Kardecast para ver. E outra, como esse apertamento, esse bruxismo, é muito semelhante é como que você fala quando o médico dá uma pancada no joelho, você faz um reflexo. O reflexo, né? Reflexo medular que nós chamamos. O bruxismo, os dentes, nós temos os neurônios proprioceptivos, os proprioceptivos nas raízes, que a hora que um dente toca um com o outro, já liga o arco reflexo. Liga o arco reflexo relaxar. Com os músculos para apertar. Para apertar? Para apertar. Se você toca um dente com o outro, você liga o arco reflexo, a musculatura entende que é para você apertar. Morder. Apertar. Então, é difícil, mas não é. A pessoa que quer se controlar, toda vez que ele sentir que está com os dentes encostando, ele tem que abrir a boca. Abrir, separar, tirar o contato dos dentes, é mesmo o contato do interruptor. Deixar um pouco deixou um pouquinho livre, já não liga o arco reflexo. Aí você já tem um pouquinho de alívio. Só que se você distraiu, entra o automático. O automático Eu gostei muito do que tu falou da trilha do elefante. Aquilo para mim, porque assim, o elefante, lá quem tem fazenda, a trilha da vaca é um pouco baixinha, já é fundida. Mas a do elefante, a do elefante, tu não vai conseguir dar trabalho. Então, mudar um hábito e um comportamento mental que te leva a uma atenção é um trabalho de vida, né, Gaspar? É um trabalho. Existem exercícios de alongamento da musculatura da mandíbula, que é muito importante você fazer um alongamento todo dia de manhã, abrir a boca o máximo possível, manter um pouco aberto, isso aí vai distender um pouco as fibras que já ficaram a noite toda contraída. Então isso aí ajuda a um relaxamento maior da musculatura, mas como essas coisas são do sistema nervoso autônomo, você desligou um pouquinho dali da atenção, você virou para pensar no que você vai fazer, conversar. Tu já está no automático. Você já está no automático, dali a pouco você está apertando. Você está diante do computador ali, está apertando os dentes. Então, não é um problema. Eu sempre dou o exemplo que aquele baiano da gema, ele dificilmente vai ter bruxismo. Porque a cobra pode estar vindo ali e ele está ali. Tá tudo bem, ela me picou a cobra. Não levantou a cabeça. Ele não vai ter bruxismo nunca, mas tirou dali. Já o paulista aqui que está cheio de quer ganhar dinheiro. Como diz o mineiro, de Lavras para cá, a coisa muda. A coisa muda. De Lavras fica preocupado, quer ganhar dinheiro, tá briguento. Não tem paciência no trânsito. Você já fica pilhado o dia todo, a noite toda, e fica pensando o que tem que fazer, e não descansa, a mente não descansa. E tu vê, o que você falou, a coisa número 1 é o excesso de pensamentos. Trazendo aqui para a parte espiritual, espírita, e do Evangelho de Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec codificou, ele usa os trechos, um trecho muito importante, que é cada dia com o seu mal. Então, nosso próprio Senhor Jesus já nos deu a terapêutica do bruxismo, né? Que é assim, acordou hoje, tu vai cuidar do que você vai ter que comer hoje.
das situações do dia de hoje. E o dia de amanhã talvez nem venha. Nem venha. Talvez nem venha. Talvez a gente venha a falecer, desencarnar. Talvez o problema que nós imaginamos nem venha a acontecer. E, na verdade, mais de 99%, isso em estudos de pensamentos, de estudos fundamentados em psicologia, das linhas de pensamento, de preocupações que nós temos, não vão acontecer. Não acontecem. É o fim do mundo, não acontece. Não acontece. Às vezes a perda do emprego, às vezes um problema financeiro, às vezes uma situação pessoal. Eu vou contar um exemplo meu. Eu tive um caso de um paciente meu que eu estava com uma dificuldade de ter um bom resultado cirúrgico. Nós tínhamos operado e eu quando aconteceu a cirurgia, eu achei que não tinha acontecido do jeito mais correto. E até o paciente voltar, que eu tinha dado um tempo de alguns dias de retorno, eu fiquei 4 dias que poderia acontecer vivendo, imaginando que aquilo ia dar errado, não dormindo mal, tenso, complicado. Isso. E o pós-operatório foi bem maravilhoso. E eu me dei conta que eu fiquei 4 dias completamente inutilizado mentalmente, completamente me carregando de uma energia que eu não tive a fé e a confiança também, porque nós não somos deuses. Nós fazemos parte de uma pequena engrenagem, né, Gaspar? Que tem a espiritualidade, tem o guia espiritual desse paciente, tem os méritos, tem o karma dele, tem tudo para acontecer. Faça a nossa parte direito e entrega para Deus o resto. E vem aquela expressão que eu acho fantástica. Você sofrer por antecipação é, no mínimo, sofrer 2 vezes. Né? Não tem essa... E se viesse a acontecer o problema, pelo menos esses 4 dias eu estaria vivendo uma vida normal. Normal. Eu estou dando o exemplo de um paciente. Às vezes a gente atende 40 no dia. Eu sofro desse mesmo mal. Todos nós que pensamos, né? Que nós somos seres... E que a gente preza a qualidade de vida do nosso paciente. A gente quer que dê certo as coisas. Quer que dê certo tudo, que dê tudo da melhor forma possível. Só que nós queremos, Gaspar, inconscientemente controlar o destino do próximo. E quem é que vai controlar o destino de um outro ser, senão Deus, nosso Senhor? Por isso que trazendo agora para a parte evangélica, que é uma das funções desse canal, é assim, para a dica do bruxismo, começar a confiar em Deus. O bruxismo, na minha concepção, pelo que eu sofro, é uma falta de fé, que eu acho que talvez Deus não esteja olhando para mim, talvez Ele não esteja olhando bem para os meus problemas, e eu tenho que me virar. E eu acho que essa falta de fé, que no íntimo às vezes eu tenho que lutar, contribui para eu ter esse problema, sabe? Essa parte do bruxismo é muito interessante, porque tem o bruxismo infantil. E quantas mães vêm me procurar, o que eu tenho que fazer com meu filho? Eu acordo à noite com ele lá fazendo barulho. Fazendo trisma. Rangendo os dentes. E faz barulho mesmo. A gente pede para fazer um exame, mas o menino também... É a mãe. E aí eu sempre indico um terapeuta, porque nessa idade, às vezes, o menino está passando por um estresse, ou está ansioso, ou alguma coisa está acontecendo. Os colegas pediatras também, e quando a gente passou em pediatria, a gente sempre fala, quando vem a criança... metade é a criança, mas outra metade são os pais, e muitas doenças e problemas são... Que interessante que você falou, porque você falou muita coisa do campo energético, da psicosfera, como nós chamamos, né? Da egrégora, né? Espiritual, que também uma pessoa que tem o bruxismo, ou uma pessoa que tem um problema de tensão, ao redor pode espalhar isso, né? Olha que interessante. Interessante. E são hábitos, às vezes, familiares, né? São hábitos familiares. Comportamentais. Então, meu pai quebra tudo, gente quebrado. Então, mas tem gente que fala, isso é genético, a minha família é assim, minha mãe perdeu os dentes. Não é. Isso aí, às vezes, é um hábito, é comportamento de um
de um grupo. Já é uma cultura que vem da família ali de fazer ou de se preocupar com uma mesma coisa, ou ter aquele mesmo loop mental. Mas sei que lá você tem que fazer desse jeito. Isso aí. Aquela ruminação mental, aquele murmúrio. Na Bíblia eles chamam de murmurento, uma pessoa que murmura. A pessoa que murmura, ela pega uma informação e ela fica naquela informação sem resolver e fica aquilo preso num looping mental. Isso. Que leva às vezes à estagnação, loucura, desespero, tudo por falta de talvez nós confiarmos que talvez as nossas decisões precisam de auxílio de Deus, ou poder falar, né? Falar os nossos problemas, conversar com um terapeuta, expor para a família as angústias, né? As angústias. E o que eu observo muito na clínica, e eu tenho, como eu tenho esse tempo todo de clínica, eu estou atendendo a minha 3ª geração. Olha que legal, já tem um netinho dos teus pacientes. Mas, então eu acompanho e a gente vê, acompanhei uma família que eu tratava do pai e a mãe, aí veio a filha com problema de dores de cabeça, não conseguia dormir direito. Eu fui ver, mas ela está uma adolescência complicada. Aí fizemos um tratamento, ela melhorou, aí depois volta no consultório, coincidiu com o vestibular. Aí pronto, trato, aí tudo bem, tratou, passou no vestibular, faculdade. Tá com perrengue na faculdade? Mas não é possível, você não aprendeu ainda. Spoiler. Vai procurar tratar. Vamos cantar o spoiler. O colégio é mais fácil que a faculdade, que é mais fácil que a especialização, que é muito mais fácil que a vida. Agora veio a filha, ela tem uma filhinha. Já tá com... Aí ela já falou, qualquer problema você resolve com ele. Não, mas agora eu já tenho mais uma indicação, a terapia espiritual. E isso, agora, o que você falou é uma coisa que agora a gente vai linkar com a parte espiritual. Você vê que nós estamos num grupo de pessoas afins e parecidas conosco, que muitas vezes têm os mesmos desafios espirituais, karmas familiares, problemas coletivos, e nada mais maravilhoso que a doutrina espírita para explicar isso, para talvez a família pegar ajuda como um todo, e não só aquela criança é o problema, aquele adolescente, na verdade ele é um sintoma de todo um grupo familiar que muitas vezes são tão brutos, que é no mais frágil, no médium, no sensitivo, onde as bombas espirituais, as energéticas vão estourar. Então muitas vezes quem tem mais dores de cabeça, quem tem mais problemas do bruxismo, quem tem os problemas de esquizofrenia, loucura, são aquelas almas mais sensíveis sem dúvida, que são o grande farol que mostra, olha, todo o grupo está doente. Esta pessoa está manifestando de uma maneira mais intensa porque ela é o porta-voz. Está sinalizando com a bandeira. Ela é o porta-voz. Estou com um problema, nós precisamos resolver isso aqui, ó. É isso aí. E a terapêutica espiritual, nas mais diferentes formas, nas casas espíritas, como passe, como uma palestra instrutiva, o culto no evangelho no lar, a facilitação de desobsessão de espíritos, todas elas trabalham em conjunto, né? O Gaspar... o TDM... Fala do TDM, Gaspar, conta que a pessoa não sabe o que é o TDM. Eu não era espírita. Eu fui parar lá no Gabriel Delany por conta de um distúrbio de ansiedade enorme. Eu nunca tive... Eu sempre fui, segundo minha esposa, quem está mais... Eu disse que eu era ansioso, mas isso nunca me havia tirado do centro. Mas agora, dessa vez, me tirou do centro e eu fui no psiquiatra e tomando remédio e tudo bem. Mas eu tenho um casal de amigos que são maravilhosos, me viram nessa angústia e falaram, não, vá terça-feira lá para você ver. Foi uma coisa assim absurda, porque o primeiro dia que eu cheguei já tive uma receptividade tão calorosa que
aquilo já me... Que bonito, hein? Já me deixou com vontade de voltar. Apesar de ser uma casa espírita, eu tinha muito preconceito. A minha sogra era católica fervorosa, a minha mãe também. Mas aquilo ali foi tão gostoso, foi tão... deu aquele alento para mim. Nutriu a tua alma, né? Aí eu fui participando, fui fazendo o tratamento com o TDM, participando das palestras, até que com 6 meses eu falei, isso aqui foi maravilhoso, eu preciso retribuir todo esse bem que isso me fez. Aí eu resolvi trabalhar lá junto. Na que casa. Coisa linda. E é um trabalho maravilhoso, porque lá nós atendemos de 30 a 40 pessoas por noite, e a quantidade de entrevistas que a gente faz, e essa semana foi melhor? Todas elas, melhorei, essa semana foi... Mas, no geral, a gente recebe tanto feedback positivo que não dá vontade de parar. E, Gaspar, para o nosso público, TDM é terapia... tratamento da depressão e ansiedade. Pelo magnetismo, pelo né? magnetismo. Tratamento da depressão pelo magnetismo. É o magnetismo humano. Não é uma tarefa exclusivamente espírita. É uma casa espírita, mas a gente trata com o magnetismo Mas humano. a base é de Mesmer, que foi muito estudado pelo Kardec, e no espiritismo científico do final do século XIX, foi a fundamentação, o estudo do magnetismo, do nosso moderno passe. E hoje a gente segue o Giacomello, que é um brasileiro lá do Nordeste, de Natal, parece, e ele escreve vários livros. E ele criou uns métodos, Ele criou o método e a gente segue esse método. E ele cura muitas pessoas. Que coisa bonita. E é muito legal. Então a gente trabalha... As pessoas com esses sintomas, que não é só a depressão, né? O TDM, ele pode tratar problemas de ansiedade, problemas espirituais, pânicos, às vezes até problemas orgânicos, burnout. São nas terças-feiras, né? Toda terça-feira. Lá no Gabriel Delany, que horas? É das 7h30 até as 9h30, 10 horas. Todos que talvez tenham precisem de algum familiar, ou até vocês pessoalmente que precisem dessa terapêutica. É uma terapia de convidados graça a conhecer. Serão muito bem acolhidos, o acolhimento lá é maravilhoso e funciona. Como toda terapia espiritual que é professada pela doutrina, é gratuita, né? É aberta, é inclusiva, e o que o Gaspar falou que também é muito importante é o acolhimento, porque quem é ansioso é preocupado. Quem é preocupado acha que está sozinho resolvendo os seus problemas. E quanto mais inteligente e mais responsável, mais acha que o problema dele e o dos outros são dele. Então, quer resolver o problema do mundo, né? Quer resolver o problema do mundo, quer resolver o problema da família e se sobrecarrega. E a coisa número 1 que nas casas espíritas e nesses ambientes maravilhosos que a gente frequenta é o grupo, é nós pedirmos ajuda, é nós sermos humildes o suficiente para falarmos. Sozinho nesse mundo ninguém vai para frente. Nós precisamos do apoio, porque um dia eu estou aqui, em outros momentos eu vou estar sendo ajudado. E é nessa troca que vai fazer com que nós relaxemos um pouco, confiemos em Deus e possamos tirar um pouco dessas tensões que deixam esse bruxismo, que deixam essas dores de cabeça, que deixam essas vertigens, essas preocupações e demais, né? Então vamos pedir ajuda. Vamos ir nas terapêuticas, vamos buscar ajuda tanto médica como odontológica, como espiritual, psicológica, em todas as nossas áreas, sem demagogia, sem frescura, sem medo, porque vocês comecem esse passo. Vocês que têm um problema que vocês acham que é muito difícil, deem esse passo de pedir ajuda para todos esses segmentos aí, e tenho certeza que numa casa espírita lá com o Gaspar, que o Gaspar trabalha, se vocês forem no TDM, vocês vão encontrar ele lá. Eu já fui
já fui atendido e é maravilhoso. E eu tenho certeza que vai ajudar muito, vai agregar na vida de vocês, né, Gaspar? Sem dúvida. Ô, Gaspar, uma pergunta. A pessoa tá com esses problemas. Ela, para dar o primeiro passo, ela vai lá no centro, procura um profissional de saúde. Como que é o primeiro Está com passo? problema de bruxismo, que você diz? Ah, tá. O ideal é procurar um profissional, né? Procura o Sempre um dentista. profissional primeiro. Procura o dentista, que não é, vou te ser sincero, não são todos que têm um entendimento para tratar dessa área. Mas se for um profissional que conheça bem essa área, ele vai te nortear. Ele vai ver se realmente o problema é de bruxismo, qual é o maior componente do seu sistema mastigatório que está sendo afetado mais, vai propor um tratamento para você melhorar e não deixar com que um dos componentes do seu sistema mastigatório vá à falência. Tanto os dentes como as gengivas, raízes dos dentes que acabam sendo Destruídas. Elas vão tendo abifrações, que são aqueles, entre aspas, não é desgaste nas raízes, mas é uma abifração, uma microfratura de todo dia, vai sofrendo microfraturas, perdendo microfragmentos até ficar uma lesão no dente grande. Todo mundo fala, isso é de escovação. Não é, isso não é, já foi provado do que bruxismo é do mesmo. bruxismo. Então, tem que diagnosticar e tratar para que não leve à falência, nem os dentes, nem a parte óssea, nem a musculatura. A musculatura pode sofrer danos. Eu tenho um paciente que a vida toda ele teve bruxismo e ele voltou de um lado, ele tem uma assimetria facial. De tanta força. Ele mastigava de um lado só e, além dele mastigar de um lado só, ele tinha bruxismo. Então ele fazia halterofilismo, ou seja, ele bombava aquele músculo do lado, aquele masseto do lado que ele mastigava mais, e com o passar do desenvolvimento da mandíbula dele e do tempo, ele foi trazendo, a musculatura foi puxando o osso para fora. Ele realmente tem uma assimetria facial enorme. Já foi para pediu, agora ele está se preocupando com a estética. Eu falei, olha, isso aí vai ter que fazer uma plástica na sua mandíbula. Olha que interessante. Vai voltar, porque não tem jeito. Então, é a musculatura, a articulação, principalmente as articulações. As articulações, você começa a acumular muita tensão nas articulações, você tem os componentes da articulação, que um é um disco de fibrocartilagem. Esse disco é que acolchoa e nutre a sua articulação com um líquido sinovial. Se você põe excesso de carga, esse disco ele pode sofrer um abaulamento, um afinamento, ou um rompimento, ou perfuração. Aí já fica difícil de tratar. Então, os barulhos na hora de abrir e fechar a boca são dessa deformação do disco articular. Então, tem esses problemas que podem agravar na articulação, que aí são muito dolorosos, são processos muito dolorosos. Tem os problemas inerentes da articulação, que eu já falei, que é o labirintite, as vertigens. E, além tem as dores também, muitas dores na nuca, no músculo externo. Uma coisa para o pessoal entender, o pessoal leigo, quando tu faz uma tensão aqui, tu modifica você tem os músculos tua postura. Antagonistas. E né? esses músculos vão ser tensão. Então, muitas vezes uma dor aqui ou aqui vem para o occipital. Vem para o esternocleidomastoideu ou para os músculos posteriores da nuca. Da nuca. E daí, tu pode ter um bruxismo ou um problema daqui. E você pode referido à dor aqui, ó. Você pode ter dor aqui na nuca ombro. E pode ter dor no ombro, no trapézio. Então, isso é uma coisa que a gente tem que... Aí, na pergunta, a gente vai ver aonde é que está o problema maior, se é realmente
do bruxismo. Se for do bruxismo, a gente vai ver o seu estado emocional, como que você lida com o seu estado emocional. Vai tratar como a parte orgânica e também... Eu tenho que tratar a parte orgânica, porque senão você vai detonar um do seu sistema mastigatório, um desses componentes. E você não pode desgastar o seu dente, porque o seu dente, para voltar à anatomia original, é caro. É só porcelana. Então fica caro um desgaste no dente. Para você voltar uma lesão na articulação, é difícil. Você tem que fazer uma prótese no côndilo e na articulação. Além de ser caro, não fica muito bom. Então tem todo esse... A gente tem que tratar para que evite o colapso do sistema mastigatório. Mas uma andorinha sozinha não faz verão. Esse tratamento que a gente faz vai dar uma protegida no sistema mastigatório, mas a origem, que é o fator emocional, o psique, tem que ser corrigido, tem que ser tratado. Olha que legal. Porque a hora que você trata, por que o Alzheimer, a pessoa que está com Alzheimer, se ele tem a pressão lá 18/12, a hora que ele entra com Alzheimer, vai 12/8. Não tem nada que incomode ele mais. Porque o cérebro já não está mais... O cérebro já não está com aquela preocupação no dia da manhã, né? Por isso, outra coisa, Gaspar, eu sou cirurgião, né? Então, quando eu opero... A postura, além disso, eu faço essa tensão mandibular. E eu peguei uma dica de um amigo meu que joga golfe. Aí o pessoal que joga golfe, eles aprendem que quando você vai fazer a tacada, você tem que soltar a mandíbula. Porque normalmente na força que tu faz, tu pode lesionar a mandíbula na força muito intensa. Eu falei, que ideia boa. Então sempre que eu vou começar a cirurgia, o que eu faço? A tua dica que tu falou. Eu solto a junção dos dentes para tirar esse arco reflexo que tu falou ali. Reflexo. Eu amoleço a minha boca, fico meio boca aberta. Se amolece, relaxa. Até você lembrar que... E daí, enquanto eu tô operando, eu fico boca aberta. Tô com a máscara, tudo ali, né? Mas eu fico com a boca solta ali e fico prestando atenção em como todo momento que eu tô na tensão máxima, eu relaxo. Então isso é uma dica, às vezes, nos momentos que vocês têm mais tensão, que vocês vão fazer uma prova, ou estão estudando, ou estão dirigindo... Prestem atenção se naquele momento... tem que fazer... se você fizer aquele exercício de... revisão. Abrir bastante a boca, estirar a musculatura, fazer uma abertura grande, aí por umas 10 vezes e não contactar um dente com o outro. Isso aí é super importante. Olha que legal. Fazer um aparato para que possa manter esse espaço num espaço que dê para você ficar tranquilo, que não vai danificar. E quando a gente faz o tratamento, a gente faz um aparato que é colocado entre os dentes, que aí a gente não liga o arco reflexo. E aí é uma superfície totalmente plana. Para a pessoa dormir, né? É uma superfície totalmente plana que os dentes deslizam com muita facilidade e não exige tensão muscular para fazer esse ranger de dentes. Que legal. Aí dá uma relaxada, a pessoa tem um sono tranquilo, gostoso. Melhor. Que não chega de manhã, não está com aquela tensão que não consegue. Perfeito. Então, olha só, pessoal, fica a dica. A nosso dia a dia não tem que ser um automatismo. O nosso dia a dia precisa ter a consciência. Modernamente a gente chama de mindfulness, né? Mas é estar consciente no que a gente está fazendo. Então vamos revisar ao longo do dia e da semana as situações onde vocês acumulam tensão, preocupações. Anotem isso e comecem a fazer esses trabalhos. Procurem um odontologista, um dentista extremamente capacitado. É importante procurar alguém que já saiba fazer isso. E além disso, saibam que a origem é mental. A origem é
comportamental. Então procurem juntamente com isso o estudo disso, aprofundamento psicológico, a parte espiritual também, como o Gaspar falou do TDM, e nesse conjunto eu tenho certeza que todas essas tensões, todas essas preocupações, elas vão começar a ser manejadas, trabalhadas na vida de vocês. Gaspar, tu gostaria de fazer uma consideração final para os nossos telespectadores, para os nossos assinantes do canal aí? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, nessa casa, com o podcast com o Gabriel, que é um amigo maravilhoso, e conhecer essas pessoas que eu só via na internet aí, agora conheço, e foi muito bom. Mas eu estou à disposição, qualquer dúvidas, pode me procurar no Delane. Isso mesmo, no final do podcast aqui do Gaspar, vai ter o link que a gente vai colocar lá do TDM, do Gabriel Delane, que as pessoas possam buscar na descrição do vídeo, vai ter isso. Além também, nos comentários, coloquem a opinião de vocês, contem as experiências de vocês em relação a esses acúmulos de tensões que são muito comuns. Contem como é que vocês sentem, como é que vocês estão tratando, deem opiniões, porque nos nossos comentários são importantes essa troca, né? E se vocês acharam válido esses assuntos, tá? E se tiver perguntas, podem fazer Nós temos o e-mail, canal, o e-mail do canal, que se for direcionado ao Gaspar, vai ser encaminhado para ele e ele vai trazer de volta na descrição aqui do vídeo, tá bom? Tá ótimo. Muito agradecido a vocês pelo tempo. Nós vamos terminar também com a nossa oração, pedindo a Deus uma grata surpresa assim, de como esse assunto foi muito importante, válido, e que nós possamos diariamente, no nosso dia a dia, na nossa reflexão diária, liberar as nossas preocupações, entregar esses excessos de pensamentos para Deus, retomar a nossa fé, a nossa confiança de que nós não estamos sozinhos e que nós temos toda uma espiritualidade por trás a nos cuidar. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que assim seja. Que assim seja.